começamos com Netflix apresenta resultados e as ações caem 20%, né? Então, assim, basicamente eles apresentaram os resultados financeiros, né, referente ao Q4, né, que é o quarto quarter de 2021, e depois do anúncio as ações caíram 20%, tá, no mesmo dia. Os números que foram apresentados no dia 20 de janeiro foi mais ou menos os seguintes. Ganhos por ações no período. Esperava-se, né, o mercado esperava 82 centavos de dólar por ação. O Netflix fez $1,33. O faturamento esperava-se 7,71 bilhões de dólares e o Netflix fez fez exatamente os 7,71, bateu, tá? E novos assinantes pagantes. Esperava-se 8,19 milhões. O Netflix fez 8,28 milhões de novos assinantes. Tá? Isso geral. Qual que é o lance? Não estava, eu não lembro se foi divulgado isso, mas assim, não estava a meta do Netflix, interna do Netflix, que havia sido divulgada para o mercado, era um pouco maior que esses números. E ainda assim a expectativa do mercado estava batendo nesses números que eu falei. Tá? E as ações caíram 20%. Eu até cheguei a postar no LinkedIn, né, da animação mesmo, e no Twitter, que eu achei um absurdo, assim, tipo, a minha primeira sensação foi, caramba, bateu os números, e não estourou, né, ficou muito acima da meta. Eu até coloquei assim, né, que se dane essa porcaria, vende essa porcaria que não tem mais, isso aqui não vale mais nada, né. Paulo ficou nervoso, não fique nervoso. Pô, cara, eu fiquei, porque assim, o mercado de ações, e eu sei que eu até comentei isso assim, eu sei que tem muitas coisas que tem que ser analisadas também, como qual é realmente as metas, qual é o tamanho do mercado que ainda deve ser conquistado, quais são as outros motivos que podem ter impactado isso. E detalhe, essa queda de 20% acabou arrastando, né? Foi até uma coisa que o Selby postou no Twitter dele, por isso sigam a gente lá no Twitter, o meu, @Paulo Martini, do Selby, @Selby Pecoraro, porque isso acabou puxando, né, as ações da Disney 5%, e qual foi? Teve uma outra, acho que da Viacom, né, que foi 20%, né? E estranhamente, foi a Comcast que acabou não sendo atingida, ela né? ficou mais. Ela ficou estável. Ficou estável. Isso. Né? E eu achei isso impressionante. Falei assim: você bate meta num mercado que ainda tem muito lugar para ampliar, principalmente fora do país, né? Então, internacional, a Netflix está crescendo pra caramba ainda. E de uma empresa que é líder de mercado e com tanta concorrência forte, ela ainda me faz isso no mercado que, assim, nos Estados Unidos, óbvio que ele está chegando num ponto de saturação, né, por causa dos concorrentes. Mas com o mercado internacional ainda tão forte, os caras, mesmo com essa concorrência toda, batendo esses números, sabe? A gente vê, existem reportes falando, olha, o mercado de streaming ainda tem muito para crescer, de maneira geral. E isso força uma queda de 20%. Eu acho um absurdo. Principalmente que, assim, 20%, numa empresa menor, de talvez um porte não tão grande como o Netflix. E detalhe, uma coisa, antes de falar o que eu quero falar, é uma coisa importante também. Se você, os números que saíram com referência ao investimento que a Netflix vai fazer em conteúdo, né, para os próximos anos, ele está altíssimo ainda. Ele está crescendo a cada ano e continua com essa meta de crescer a cada ano. Né? E uma queda de 20% no valor das ações, no valor de mercado da empresa, numa empresa de menor porte, isso significa redução, significa demissão, sabe? Esse é o primeiro ponto que eles tiram. Tá? Então, e detalhe, isso também forçou queda das empresas. Então, óbvio, existe. Eu vou fazer o seguinte: esse é meu ponto. Eu achei um absurdo esse tipo de reação. E eu tenho outras informações do mercado também. Mas eu vou passar para o Selby para ver o que o Selby achou disso, se ele concorda comigo ou não. Não, sim, eu não concordo, mas eu não fiquei nervoso, né? Acho que você ficou mais nervoso que eu quando leu. Por quê? Porque o mercado a gente tem aquela coisa tem as ações, né? Que o efeito manada, expectativas irracionais, a gente não sabe direito o que eles estão pensando, né? Tem que conversar para ver quais são as expectativas, o que eles estão lendo, né?
da empresa e também da concorrência, do mercado, né? Tudo isso tem que ser levado em conta e fica complicado, né? A gente lê friamente só a notícia como ela é dada, né? Fala assim, caiu, sai o resultado e cai 20%. Óbvio que os dados em si, eles não são ruins, né? Como você mesmo falou, eles estão batendo em cima com uma variação muito pequena em algumas partes, mas eu acho que o que pesa aí é o que o mercado está vendo para frente, né? Como você falou, tem uma estagnação, principalmente na América do Norte, onde o mercado de streaming ele está mais consolidado. Né? Netflix praticamente ali já ocupou todo o espaço que esperava conquistar, né? Embora ainda exista um crescimento, mas lá já está consolidado. A gente tem a movimentação dos concorrentes, né? Disney Plus, da HBO Plus, o Discovery Plus e todas as outras empresas, né? O Peacock agora que também está dando umas tropeçadas aí que eu vi que também não deu o resultado esperado. Mas eu acho que tem todos aqueles efeitos que a gente discutiu ao longo de 2021, eles estão contando para que esses números que apareceram aí no último trimestre de 2021 decepcionassem, né? Eu acho que tem também a questão da pandemia, tem também uma certa questão de surfing dos espectadores que eles se cansam também de um serviço e querem conferir o outro para ver se tem novidade, ou então deixam de assinar um e assinam o outro, depois voltam. Tem a questão também do atraso nos lançamentos das grandes produções. 2021 isso afetou todas as empresas, né? Teve muito atraso de lançamento e outros produtos que estavam sendo prometidos foram adiados, né? Então, isso tudo preocupa e o mercado ele fica vendo o que vai ser feito daqui para frente, né? Então, eu acredito que há ainda uma perspectiva muito positiva. Netflix está vindo aí com muita produção nova, inclusive produções locais nos países em que ela atua, e os concorrentes a mesma coisa. Eu acredito que aí a partir do segundo semestre de 22 a gente vai ver muita coisa boa aí no Disney Plus, na HBO, na Amazon Prime, né? Prime Video também. Então é uma coisa, e inclusive para o nosso tema aqui, que é o que interessa, que é a animação, eu acho que a gente vai ter muitas animações boas ao longo de 2022, inclusive a gente vai deixar para falar do Oscar lá no finalzinho da edição, mas que eu falo assim, que eu acho que a safra 21 foi fraca, mas a safra 22 vai vir muito forte, viu? Porque todas as empresas aí, os estúdios estão investindo pesado, e agora o que a gente quer saber é como é que a Netflix vai surfar com esse mercado se consolidando, né? Com as concorrentes se fortalecendo finalmente ao longo de 22, porque é isso que a gente está esperando, né? As empresas elas já existem, já estão funcionando. Eu acho que é isso que o mercado está vendo. Qual é a posição dela com esses números que não foram tão altos, né? Não subiram o quanto ela esperava, só bateram a meta que, vamos chamar assim, de meta básica, e qual vai ser a expectativa em relação à concorrência ao longo de 22, que vai vir forte, né? Eu acho que vai por aí. E você, Paulo? Então, uma coisa que me incomoda, pegando uma coisa que você acabou de falar agora, cara, que é só bater uma meta. Eu acho isso um absurdo, sabe? Que a gente tá falando da empresa justamente que ela é líder do mercado, que ela consegue fazer 8 milhões de novos assinantes no mercado do jeito que tá. E o pessoal fala assim, não foi. Tudo bem. Eu acho que eu vejo duas principais razões, tá? Que, novamente, as razões que eu vou falar para mim não justificam uma queda de 20%. Não justifica esse dump, sabe? Onde acaba arrastando outras empresas e acaba batendo no mercado, que infelizmente roda, né? Dessas empresas gigantes roda nesse processo. Tá? Mas, por exemplo, você tem duas coisas. Uma das coisas é que com certeza isso ajudou, porque isso está impactando outras empresas de tecnologia, tá? E para o mercado, o Netflix é considerado uma empresa de tecnologia,
né? Muito mais, por exemplo, a Disney também está sendo visto nisso, que foi até, Selby, o ponto que você falou, né? E se você pudesse complementar agora, acho que seria legal. Que você falou assim: a Comcast não aplicou tanto, mas, se eu não me engano, teve uma queda menor para Warner, mas realmente não foi tão absurdo. Mas sim. principalmente, né, teve a questão da que, cara, a Disney, com toda aquela estrutura que ela tem, ainda assim forçou uma queda de 5%, né? Que é a questão do serviço de streaming, né? Se você puder falar. Tentar resumir. Eu acho que então, é isso que eu falo. Eu acho que o mercado ele está vendo muito além do que sei lá, os executivos da Netflix estão pensando para a meta atual. Eles estão pensando assim: ok, eles conseguiram esses assinantes, eles cumpriram a meta, só que lá mais para frente, como que o mercado ele vai se sustentar? Eles vão fazer o que para continuar crescendo? Por quê? A Netflix diz que vai continuar investindo em conteúdo, né, não só nos Estados Unidos, no conteúdo próprio, como investindo em produção externa. E aí você vai fazer o quê? Você vai, com essa redução, né, no número, bateu a meta, mas não foi tão grande. Você vai compensar como? Você vai aumentar o valor da assinatura, você vai investir em novos... Que aconteceu, né? Agora há pouco aconteceu mais uma subida de preços. Teve uma subida, você vai aumentar o preço, você vai criar faixas em que você, sei lá, você vai poder assinar e assistir propaganda, aí você vai pagar menos, e aí a Netflix vai ganhar na propaganda, que seria o modelo, por exemplo, da Peacock, né? Que é um gratuito ali, que você assiste a propaganda, que é a faixa principal ali de público, mas, por exemplo, já se provou que não cresceu o esperado nesse sistema. Então, é uma dúvida se esse sistema desse jeito vai funcionar. Ou se você vai ter que investir em outros tipos de conteúdo. Foi uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é o caso dos games e dos esportes, dos eventos ao vivo, né? Que você vai poder, talvez, ganhar em cima de eventos ao vivo dentro do serviço de streaming. E aí eu acho que há uma variação também de estratégias das concorrentes. Eu acho que no caso da Disney, tem um problema sério de que eles estão focando tudo em cima do streaming, e a gente vai depois falar disso quando for falar da Disney, que é meio que sabotar a questão do lançamento em cinema, né, para priorizar o streaming, tem isso também. A Warner, ela está fazendo uma estratégia mista. Então, ela está lançando, até porque ela levou a bordoada dela lá em 2020, né, 2020 para 2021, então ela está investindo no cinema e também no streaming. Então, ela tá tendo ganhos dos dois lados. É uma estratégia interessante. Ela viu que ela está se dando bem nos dois. E a Comcast, que tem os estúdios da Universal, a rede NBC, ela atua fortemente ainda no cabo e na distribuição linear, né? Então, o mercado enxergou isso como... Ela não perdeu nada ainda. Ela está no streaming, mas ela ainda está rendendo bem no mercado linear. Então, cada empresa ela tá apostando numa estratégia, né? E agora o mercado ele fica pensando o que a Netflix vai fazer. Até tem um que eu esqueci de citar, e cito agora, que é uma coisa que o Paulo vive falando, que é e o licenciamento, por exemplo, dessas séries e filmes originais que a Netflix banca também, que ela produz, né? Isso também é muito pouco ainda divulgado, é uma parte muito, né? Pequena, muito pequena da estratégia. Né? Então é um ruído, assim, né? Quando se discute a Netflix, você não ouve. Né? No caso da Disney, por exemplo, é uma monstruosidade, né, o sistema deles nisso. Mas na Netflix se fala pouco, né? Exato. E assim, aí dito isso, eu acho que são duas coisas que impactaram, né, bastante nesse tipo de coisa. Uma delas é a questão dessa situação da pandemia. O que aconteceu? Pelo que eu andei pesquisando, quando a pandemia realmente estourou, que viu que a situação levaria que as pessoas ficassem em casa e, obviamente, as pessoas buscariam por serviços que atendessem ela em casa, e isso vai tanto de distribuição de conteúdo como vendas mesmo, né, online, tipo a Amazon, por exemplo, empresas como Google, empresas como Netflix, conseguiram acesso a empréstimos com valor muito barato. Sim. Agora que, teoricamente, estamos saindo dessa... Eu boto aspas aqui, né? Saindo dessa situação de pandemia e com o aviso
do Fundo Monetário Americano, né, no Fed, que eles falaram que vão aumentar os juros no país, né, os empréstimos vão ficar mais caros. E aí os investidores estão falando assim, poxa, e aí? Né, porque agora que a gente está falando de um aumento de 0,5%, é aumento de milhões, bilhões que dá de diferença. Né? E principalmente na cobrança da dívida, que às vezes atrelam valores futuros. Então, isso com certeza foi um impacto. Outra coisa que deve. Isso daqui é uma visão minha, tá? Que deve ter realmente também impactado nessa questão é. O fato do Selby ter falado, né, na questão do licenciamento, ele é um pedaço de uma coisa maior. Tanto que a Netflix hoje, ela é um. E me corrija se eu estiver errado, Selby, mas ela é um serviço hoje que ela está isolada. Né? A Disney, você tem toda uma estrutura. Sim. Né? Você tem parques de licenciamento, você tem milhões de canais de TV ainda, você tem outras maneiras que trazem, que ajudam a montar esse bolo. Né? A HBO, que faz parte da Warner, da Discovery, também você tem um ecossistema muito maior. Exato. A Netflix depende da Netflix. Né? Eles começaram a fazer licenciamento muito escondido, tanto que ninguém sabe que tem. Eles têm um site que vende coisa só deles. Sabe, umas coisas meio elite até, né? Você pega alguns produtos, eles querem pegar designers famosos, sabe? Pessoas de moda, de design de produtos e tal. Mas não tem produtos de consumo, assim, de valores mais baixos, de maneira geral, né? Eles querem passar esse elitismo, talvez para se diferenciar, mas... Né? Isso, o licenciamento, o pessoal tem que lembrar também que ele ajuda a divulgar a marca. Você encontrar bonecos do Encanto, dos personagens do longa da Disney lá, o Encanto, e tudo quanto é loja, isso ajuda a divulgar, fala assim, poxa, o que é isso? Para quem não conhece, né? E, por exemplo, o Netflix mesmo começou agora, a gente tinha começado na temporada passada, começaram a investir na área de games. Eu não cheguei a ver ainda nenhum resultado com referência a isso, assim, não sei se foi divulgado. Tá? Então eles estão tentando ampliar. Só que hoje a Netflix está numa posição muito forte que eu não acharia estranho, tá? Eu não acharia estranho se em algum momento aí no futuro próximo começa a ouvir uns boatos de que tipo assim, o Netflix está conversando com tal mega corporação para ser adquirido. Tá? Eu não estranharia. E não é porque o Netflix não consegue sobreviver com as próprias pernas. Não é isso. Ele consegue bem. E de tudo isso que eu falei, nada para mim justifica essa queda de 20%. Não justifica. Tá? Isso é muito criança mimada desesperada que pega os números e fala assim: eu não quero saber como que isso aqui vai ser para frente. Eu já vou abrir mão porque eu quero meu lucro para amanhã. Que é uma coisa que eu tenho um certo ranço desse investidor de Wall Street, sabe? Que o cara que isso eu falava antigamente, hoje eu tenho até mais noção. Que eu falo que eles ficam brincando de trocar figurinha de dinheiro. Olha, eu tenho aqui a figurinha de 1 bilhão, mas eu não tenho a de 1,5 bilhão. Como que a gente troca? E fica nisso. Eles não se importam com o que está sendo produzido. O que eles querem ver é o número no final. E eu digo isso por já ter conversado com investidor aqui no Brasil, não dessa parte de entretenimento, tá? Onde já me falaram isso. Eu até me interesso pelo que estão fazendo, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é saber assim, se daqui a 3 meses que eu botar meu investimento, eu quero ter o dobro, o triplo. Por mais que eu saiba que normalmente esses números não existem, mas eu quero ver qual é o maior ganho que eu tenho no menor espaço de tempo. Sabe? Então, assim, e agora você imagina, eu tô falando de pessoas que eu conversei no mundo de investimento muito menor do que lidar com uma Netflix e tal, com umas empresas desse tamanho. Agora você imagina as pessoas lá, num país que a gente sabe como é que é os Estados Unidos, né, gente? Então, assim, isso me irrita porque, novamente, isso pode causar, principalmente demissão, sabe? Por uma situação que não... Os caras continuam fazendo, eles estão ainda no mercado que está em crescimento. Existem desafios? Existem. Mas mesmo que a situação parasse como está agora, cara, ia fazer um faturamento absurdo. Eles aumentaram, nos últimos anos, de lucro, tá? Da Netflix. Eu tenho os números, eu não tenho os números de cabeça da lucratividade, mas assim, eles vêm aumentando numa média de 70% mais ou menos ao ano após ano, desde 2016. De 2016 para 2017, se eu não me engano, a lucratividade passou de 100% comparado, né, com o período anterior. E aí cresceu, se eu não me engano, mais 70%. Aí no ano, acho que nos anos seguintes ficou na faixa dos 40%, 30%, e agora, entre 2019 e 2020, se eu não me engano, também tipo, subiu 70%. E tudo isso ano em cima de ano, tá, gente? Não é comparando com o inicial, tá? E de lucratividade.
Os caras mexem muito dinheiro e ainda tem muito campo. Agora, eu concordo, eles precisam diversificar, porque eles estão muito isolados ali no mundinho deles. Eles têm uma maneira de divulgar esse conteúdo. Dificilmente você vê, o Netflix sempre falou que era contra cinema. A Disney pode falar o que for, e mesmo com a situação de pandemia, eles falam assim, não queremos perder o cinema, não queremos perder o streaming, não queremos perder os outros VODs, as TVs a cabo ainda, que também tem um bom retorno no resto do mundo, até mídia física, né? O Netflix praticamente não tem nada disso. Não quer dizer que o Netflix já não lançou mesmo DVD do House of Cards há um tempão atrás, mas eu não sei como está hoje, né? Então eles têm pouca diversificação. Isso eu acredito que tem impactado, mas só para terminar mesmo, nada disso para mim justifica uma queda de 20% no maior player do mercado que bateu as metas, eu não vou dizer que bateu as metas, né? Porque como eu falei, as metas internas da empresa estavam um pouco acima, mas em questão de expectativa do mercado, praticamente bateu. E algum dos pontos um pouco acima ainda. Não justifica uma queda de 20% nos números desses, gente. Desculpe. Esse era o meu posicionamento com isso, mas assim, consolidação vai ser uma palavra também muito forte. Tá? Isso vai ser um assunto para próximos episódios da animação. Tá? Que isso tá, o começo do ano já teve 2 grandes consolidações. Estamos falando de Band, Activision Blizzard, né, com Xbox, com Microsoft e Sony. Então, não estranhe se começar uns papos assim com referência à Netflix por causa desses pontos.